E já estamos em plano aberto hoje com a Anabela Neves e o Anselmo Crespo. Bom dia aos dois. Já vamos à análise deste primeiro discurso de Paulo Raimundo, enquanto novo líder do PCP, mas para já vamos à polémica em torno de Miguel Alves, até porque, entretanto, há mais informação que alimenta esta polémica e esta envolve o Primeiro-Ministro e Miguel Alves. É de resto uma notícia exclusiva da TVI e da CNN Portugal, que avançamos ontem à noite, e que indica que quando a Câmara de Lisboa era liderada por António Costa, pagou mais de 80 mil euros ao ex-secretário de Estado por serviços de assessoria. Anabela, achas que isto pode, de alguma forma, ajudar a explicar o silêncio prolongado de António Costa sobre Miguel Alves? Não me parece, sinceramente. Mas pronto, eu acho que está sujeito a todas as interpretações possíveis, incluindo essa. Eu sobre isto, sinceramente, acho não tenho muito a acrescentar, até porque conheço mal o caso, acho que faltam detalhes para percebermos melhor. Pareceu-me, do que vi, que era de facto uma contratação para o gabinete da então vereadora Graça Fonseca, e não sei se António Costa assinou de cruz exatamente porque esse tipo de coisa passará pelas mãos do Presidente de Câmara. Portanto, não me quero pronunciar muito sobre essa questão. Eu só aqui, neste caso, só lembro uma velha frase do jargão político português, e que vem desde o tempo de António Guterres, ficou-lhe colada à pele, mas depois também machucou alguns outros chefes de governo, que é o Jobs for the Boys. Na altura, a linguagem era politicamente menos correta e, portanto, não incluía a girls, mas depois, quer dizer, os empregos passaram para os rapazes e para as raparigas. Não sei se é esse um caso desses que está aqui em cima da mesa, mas eu situaria para já isso nesse plano, e eu diria que é uma situação que provavelmente então nas câmaras acontece com muito mais frequência do que deveria, mas acontece. E, portanto, eu aliás noto que os partidos estão muito calados em relação a isto e não me surpreende porque muitos deles têm também telhados de vidro nesta matéria. Anselmo, estes telhados de vidro podem ajudar a explicar o silêncio prolongado de António Costa. Nos últimos dias, na análise que se tem feito a estes casos, tem-se falado muito na legalidade e quando surgem as justificações, surge o argumento de que era tudo legal. Mas a política não se faz só de legalidade, faz também de moralidade, não é? Sim, sem dúvida. A política também se faz de moralidade, mas eu separaria os dois casos e explico porquê. Em primeiro lugar, já toda a gente sabia que Miguel Alves tinha trabalhado na Câmara de Lisboa. Em segundo lugar, é uma prática comum, como explicava a Anabela, o que não significa que seja necessariamente correta, que quem está no poder, a cor política que está no poder, obviamente escolha os seus, os tais boys, para ocupar os diversos cargos numa estrutura, neste caso numa Câmara, mas isso também se aplica ao Governo, aplica-se a entidades reguladoras, enfim, aplica-se a vários organismos do Estado e esses são os tais famosos Jobs for the Boys, que muitas vezes significam escolhas menos acertadas ou escolhas de pessoas menos competentes em detrimento de outras mais competentes, apenas porque elas têm o cartão de militante. E aqui há, de facto, telhados de vidro, sobretudo nos dois maiores partidos em Portugal. O PSD será o último partido que pode atirar pedras, mas mesmo naquilo que nós conhecemos das participações, por exemplo, do Bloco de Esquerda em câmaras municipais ou do próprio PCP em câmaras municipais. Portanto, isso não é um exclusivo do PS e do PSD, é uma prática comum. In my restaurants, I act what I preach, and people always ask me the question, how do you become less wasteful? And that is... E corrente. Quanto ao facto de Miguel Alves ter sido contratado para a Câmara de Lisboa, bem, eu quero acreditar que ele foi escolhido, obviamente por ser militante do PS e por também ter, eventualmente, algumas características que na altura fizeram crer quem o contratou que poderiam ser úteis à Câmara, mas a questão do valor, eu quero acreditar que esse valor está tabelado e, portanto, aquilo que Miguel Alves foi ganhar era o valor que qualquer outro chefe de gabinete iria ganhar naquelas circunstâncias. E, portanto, eu não me parece esse o ponto mais complexo da gestão política que António Costa fez, má, a meu ver, deste caso de Miguel Alves. Ele foi, em relação a Miguel Alves, igual àquilo que foi em relação a todos os outros ministros
e a todos os outros secretários de Estado que António Costa foi tentando segurar até ao limite do impossível e, portanto, e depois acabando ele próprio por sair queimado politicamente desses processos, precisamente porque António Costa usa de uma certa, eu aqui acho que a palavra é forte, mas é metafórica, usa de uma certa arrogância política e quanto mais pressionado se sente, quanto mais a pressão surge sobre um determinado ministro ou um determinado secretário de Estado, mais António Costa resiste a substituí-lo e depois cai neste ridículo que é ter que ver o secretário de Estado sair no momento da acusação, quando António Costa podia ter evitado este caso todo desde o início, porque quando o foi buscar já sabia que ele era arguido e depois de ser público que ele era arguido, António Costa percebeu imediatamente, porque não anda na política há 2 dias, que Miguel Alves não teria condições para continuar no cargo. O que é que António Costa fez? Exatamente o oposto, naquele empurrar com a barriga que é tão típico dele, de tentar ver se a seguir amanhã aparece uma outra polémica e toda a gente se esquece do caso Miguel Alves. Não foi isso que aconteceu. O governo, com 7 ou 8 meses de maioria absoluta, parece um governo com 7 ou 8 anos completamente desgastado e tudo isto ajuda a um cheiro a fim de ciclo que é muito estranho e muito, já agora, nefasto para a política portuguesa, porque nós vamos entrar num período muito complicado do ponto de vista económico e, portanto, o país devia estar concentrado em tudo, menos a debater os pavilhões transfronteiriços que Miguel Alves queria construir em Caminha. Anabela, não